Bem-vindos a mais uma conversa sobre aves e desta vez temos aqui o Gonçalo Elias para nos falar sobre uma ave que emite este som tão curioso. Não é verdade, Gonçalo? Olá, Zé. Sim, hoje resolvemos começar isto de uma forma um bocadinho diferente, que foi começar com o som da espécie protagonista. E eu estava aqui a comentar contigo, que acho que o efeito fica engraçado e se calhar, quem sabe, vamos fazer isto mais vezes. Partilhar aqui os Pelo sons. menos quando estas coisas são assim um bocado Exatamente. fora de normal. Não é não é uma promessa, até porque isto não é viável em todas as espécies, mas é aqui apenas enfim, uma ideia que é capaz de ficar engraçado partilhar som das espécies em conversas futuras. Ora bem, o Eider, para começar, vamos contextualizar a observação. Quem tem seguido as conversas anteriores, por esta altura, já sabe que eu estava a fazer um Interrail, uma viagem de Interrail pela Europa. Estamos em agosto de 1988 e que por esta altura eu me encontro na Noruega, acima do Círculo Polar Ártico. E por essa ocasião eu já tinha observado na Noruega, perto de uma cidade chamada Bodø, num sítio chamado Saltstraumen, já tinha observado a andorinha do Mar Ártica, e foi também nessa zona de Bodø que eu observei alguns eiders. Ora, há aqui muitos aspectos curiosos, na verdade, acerca disto. Para começar, um dos aspectos curiosos tem a ver com a observação em si, é que, apesar de eu já ir, isto já é a espécie número 73, é apenas o meu segundo pato, né? Porque até aqui ainda só tinha aparecido um pato nesta lista, que foi o pato real, que foi já muito lá para o início, e de resto eu não me tinha cruzado com mais nenhum pato, ou pelo menos nenhum que eu tivesse conseguido identificar. E ainda para mais este pato tem um aspecto muito sui generis, não é? Tem, mas agora aqui entra um outro aspecto, é que esta observação foi em agosto, e em agosto os patos, de uma forma geral, e os eiders incluídos, estão todos na chamada plumagem de eclipse. E com a plumagem de eclipse, os machos perdem as suas cores vivas, que neste caso é sobretudo preto e branco, portanto tem uma plumagem contrastada, e ficam todos castanhos iguais às fêmeas. Portanto, não tem aquele aspecto exuberante que aparece na chamada plumagem nupcial. Os patos têm a plumagem de eclipse porque os anatídeos, ao contrário da generalidade das outras aves, portanto, as aves têm que mudar as penas regularmente, e na maioria das aves essa muda acontece anualmente. E a maioria das aves, quando muda as penas das asas, muda as penas de forma sequencial, primeiro uma, depois outra, que é para não perder a capacidade de voo. Só que os patos têm uma estratégia de muda diferente, em que eles perdem as penas de voo todas em simultâneo e aquilo cresce tudo de uma vez. Como E consequência disso, tornam-se vulneráveis durante essa fase, não é? exatamente, durante essa fase que dura, não tenho agora presente, mas serão 2 ou 3 semanas até as novas penas crescerem, eles não conseguem voar porque perderam as penas de voo. É mesmo assim que funciona. E então, para se tornarem menos visíveis, nomeadamente face a eventuais predadores, pelo menos é esta a interpretação geral que existe para isto, os machos primeiro ficam iguais às fêmeas, todos castanhos, depois é que fazem a muda das penas de voo, que acontece sempre durante o verão, portanto, após o período de reprodução, e a seguir, depois dessas penas estarem crescidas, lá para outubro é que começam novamente a ganhar as cores nupciais. Ora, eu, em agosto, vejo os eiders, eles estavam todos com a plumagem de eclipse, portanto, estavam todos castanhos, machos e fêmeas iguais. Só que o que acontece é que eu vi as aves relativamente perto, esta espécie é bastante grande e depois tem um bico com uma forma muito particular, que é aquele bico espesso, mas de formato triangular. E portanto, parece uma cunha, né? E por isso a identificação não foi difícil. O que acontece é que eu na altura fiquei com pena de não ter visto os machos pretos e brancos como estava no guia, e só muitos anos mais tarde, quando fui à Holanda, muitos não, mas uns 3 ou 4 anos depois, é que eu tive a oportunidade de observar essas aves no inverno com plumagem nupcial. Portanto, eu vi os eiders, efetivamente, bastantes, mas em plumagem de eclipse, que na altura eu nem percebi ainda muito bem o que é que isto era. Tu disseste, Ora, ficaste com pena de ver os bichos e quando a gente refere que estás com pena, a pena é precisamente uma das características interessantes desta ave, que pelos vistos até contribui para o nome dela. ora bem, aqui chegamos a um outro aspecto interessantíssimo. E para já, convirá aqui talvez começar por mencionar o nome científico. O nome científico é Somateria mollissima. Este nome é uma variante do nome original do Linneu, porque o Linneu, como nós já sabemos, não tinha muitos géneros, e no caso dos patos era tudo corrido a Anas. Então isto era Anas mollissima. O género Somateria aparece mais tarde, já lá vou ao Somateria.
mas portanto, ele punha anas, que era o pato, e molíssima. Molíssima é um superlativo de mole e que significa muito mole ou muito macio. E isto é uma referência à extrema, como é que eu ia dizer, macieza, não sei se o termo existe, né? Macieza das... Suavidade. Como? Suavidade. Sim, suavidade, sim, mas macios ao toque, né? Eu penso que existe o Uhum. termo macieza, agora não tenho certeza. Das penas do peito. As penas do peito dos Eider já é algo já conhecido há muito tempo, são extremamente macias. E, portanto, o nome molíssima faz uma referência a isto. O só matéria é um Que a género ave usa essas penas para fazer o ninho. para fazer o ninho também. Eu já lá volto à questão das penas. Só dizer que o termo só matéria aparece mais tarde, quando esta ave é tirada do género anos, e é um termo que vem do grego, que vem de somatos, que significa corpo, e de aerion, que significa lã. Portanto, é uma referência também ao corpo, enfim, como se o toque fosse uma espécie de lã, assim, uma coisa macia, não é? E, efetivamente, todas estas designações são referências à tal penugem que eles têm no peito, em especial as fêmeas, e que é muitíssimo característica e muito apreciada. E aqui, isto leva-nos aqui a outros aspectos curiosos e vamos falar de um objeto que muitos de nós têm em casa, que é usado para cobrir as camas, que são os edredões. Edredões, que vem do singular edredão, e edredão é uma espécie de cobertura, né, que é usada para substituir os lençóis e os cobertores, portanto, para tapar a cama, e que no original era feito com penas de pato. Hoje em dia também são usados materiais sintéticos, mas é com penas de pato. E não era de um pato qualquer, era penas de eider, na origem. Ora, e então vale a pena percebermos de onde é que vem a palavra edredão. Edredão, segundo dicionários online que eu consultei, vem do francês, portanto é uma adaptação direta do francês, edredon. Portanto é um aportuguesamento, em vez do dom, ficou dão. E então fui consultar um dicionário de francês, o termo também não devia ser francês na origem, e então, segundo um dicionário francês, o edredon em francês vem do dinamarquês ederdun. E Eder é o nome dinamarquês para o eider. E Dun é o nome da penugem desta espécie. Portanto, Dun é penugem, que em inglês se diz down, né? E em inglês o pato é Acaba eider. por ir Portanto, parar ao Eiderdown, o que é a mesma coisa. eider down, que é a penugem do eider. Portanto, eider down, eider dun em dinamarquês, edredon em francês e edredão em português. Portanto, com pequenas adaptações aos idiomas, basicamente, edredão quer dizer penugem de eider, que era, como eu disse, o recheio original deste tipo de objeto. E o que acontece? Estas penas sempre foram, de facto, muito apreciadas porque têm umas propriedades térmicas que permitem reter o calor quando está frio e também permitir não aquecer demasiado quando está mais calor. Portanto, há aqui uma característica que, pelos vistos, já era conhecida do Linneu, que os Eiders tinham aquelas penas muito macias. Ora, ainda hoje, é engraçado porque ainda hoje em certos países existe uma coleta deste tipo de material, em países nórdicos e no Canadá, mas obviamente com determinados regulamentos para garantir que isto não constitui uma ameaça excessiva à espécie. Portanto, isto é um material que continua a ser bastante apreciado e procurado, e é sem dúvida um dos aspectos mais curiosos relacionados com esta espécie. Portanto, a recolha desse material não requer propriamente criar artificialmente a espécie ou sequer matar indivíduos, porque o que eu percebi, a recolha é feita a partir dos ninhos, não é? Sim, sim, mas Ocupados. aquilo tem que ser feito de forma muito controlada, primeiro por causa da quantidade, para não pôr em risco a sobrevivência da população, e segundo, para não perturbar em demasia. Mas, ainda por cima, como isto tem que ser recolhido à mão, né? E cada ninho produz uma quantidade muito reduzida, isto acaba por se ter que recolher em muitos ninhos. Eu encontrei no Birds of the World uma métrica a dizer que é preciso visitar cerca de 120 ninhos para ter 1 quilo desta penugem, o que faz com que o produto seja extremamente caro. Porque repara, 120 ninhos de Eider, visitar 120 ninhos para ter 1 quilo, enfim, é muito ninho portanto, há países como eu disse, na América do Norte e ali também, creio que na Islândia,
em que é feita esta recolha, mas de forma bastante controlada, precisamente para evitar um excesso de impactos negativos. Muito engraçado. Agora diz-me uma coisa, isto não é propriamente aquelas espécies que a gente veja por aqui em Portugal com facilidade. Não, porque esta ave é uma ave de latitudes elevadas, portanto, eles nidificam no Ártico e no Subártico e invernam em latitudes temperadas. Portanto, nós estamos, como Portanto, acontece estamos a falar sempre com hemisfério outras, norte nesse caso. sempre hemisfério norte, mas tem a chamada distribuição holártica. Holártica porque dão a volta, Exato. digamos, são circumpolares, de É certa assim, maneira, na mas sua quando a distribuição. gente se estica lá para cima, mesmo Sim. para as zonas árticas, o círculo polar é relativamente pequeno, não é? Sim, sim. Sim, sim, mais pequeno certamente que nas nossas latitudes, mas grosso modo eles identificam no Canadá, no Alasca, na Groenlândia, portanto é um pato bastante comum nessa zona, e depois na Escandinávia, na Escócia, nas ilhas, naqueles arquipélagos que estão para norte da Noruega, como Svalbard e a terra de Francisco José e certas zonas do Ártico Siberiano. E depois descem normalmente até às costas de França, Inglaterra, extremo nordeste dos Estados Unidos, e de vez em quando, há algum que desce um bocado mais e vem cá parar. Mas nós Mas estamos no Birds of the World a distribuição deles também se estende até ao Extremo Oriente, portanto, neste caso Sim, mesmo também, lá também para. há um bocadinho na Sibéria Oriental, sim, mas se reparares, eles não descem muito até às nossas latitudes, portanto ficam Sim, mais sim, em sim. cima. O limite sul de invernada regular, assim na zona que nos interessa mais, que é na Europa Ocidental, do que eu estive a ler também para a Espanha, o limite sul é no Golfo da Biscaia. Portanto, no Golfo da Biscaia, já são considerados há muito tempo uma espécie invernante regular, embora em pequenos números. Portanto, aparecem todos os anos. Daí para baixo, e daí para baixo inclui não só Portugal, mas todo o resto de Espanha, são francamente raros. Portanto, há ali uma espécie de um limite abaixo do qual eles normalmente não descem. Se bem que em certos anos, acho que foi em 1989 que eu li, que em certos anos aparece em maior quantidade e houve um ano em que havia 200 e tal em Espanha, espalhados por vários locais de Espanha. Mas isso são invernos excepcionalmente frios, por exemplo. Portanto, em condições normais, eles não descem abaixo do Golfo da Biscaia e em Portugal aparecem pontualmente indivíduos, até já apareceram no Algarve. Portanto, de vez em quando há assim um que vem por aí abaixo, que avança um bocadinho mais e que fica por cá. Nós temos até hoje para aí, temos uma dúzia de registros homologados pelo Comitê de Raridades, portanto não são muitos, não há sequer registros anuais, e depois há mais uns quantos que não estão homologados, mas é preciso referir que até 1994 esta espécie não era considerada raridade, e não era por um motivo, é que até 1994 não havia o Comitê Português de Raridades, havia o Comitê Ibérico, que homologava tudo para Portugal e Espanha. E, portanto, a lista de raridades em Portugal era igual à de Espanha. E como em Espanha isto não era raridade, porque já era considerado regular no Golfo da Biscaia, lá em cima, a espécie não estava sujeita a homologação. Quando é separado o Comitê Português de Raridades, aí é feita uma lista de raridades própria para Portugal e, face à escassez de registros, foi decidido que a espécie passava a ser considerada raridade em Portugal, situação que ainda hoje se mantém, porque nós temos, se calhar, assim, em média, um registro de 2 em 2 anos. Só que há aqui uma curiosidade. Embora eles venham muito poucos até cá, quando aparecem, e isto é um clássico com esta espécie, quando aparecem ficam muito tempo. E há vários casos de eiders que apareceram e ficaram 3 meses, 6 meses, às vezes mais de um ano. Como um que teve nos últimos 2 anos no Porto, acho que ele ficou lá mais de um ano, se não me engano, no estuário do Douro. Portanto, de vez em quando aparece um que fica por cá, mas continua a ser raro. Porquê? Eh, Porque estamos a sul da zona principal de invernada, essencialmente. mas a espécie está em crescimento em termos de distribuição ou. Eu tenho Olha, ideia que ela tem um estatuto não preocupante, não é? não, não é bem. Eu estive a consultar, ele está quase ameaçado, está near threatened. Ou seja, é uma espécie bastante abundante a nível mundial, não está ameaçado, mas também não está pouco preocupante. Está no near threatened, que é aquela categoria, se podemos dizer, Intermédia, não é? de transição entre o pouco preocupante e as categorias de espécie ameaçada. Portanto, ele está near threatened, é uma espécie, apesar de tudo, bastante abundante. Aliás, dos patos marinhos, porque este pato, ao contrário de outros que vêm para a costa no inverno, mas nidificam em águas doces, este pato está na costa durante todo o ano. Não aparece muito no interior nem para nidificar. Eles frequentam zonas costeiras. E dentro dos patos de hábitos marinhos,
este é o pato marinho mais abundante da Europa. E além disso, é o maior pato do hemisfério norte. Os dados demográficos que existem é que a espécie é razoavelmente abundante. Portanto, não há assim, motivo. A população global está estimada entre 3 e 4 milhões de indivíduos. Isto diz o Birds of the World, citando o Wetlands International. Como eu disse, há na Sibéria, há no Norte da Europa e há na América do Norte. E pensa-se que só na costa da Noruega invernam 100 mil. Portanto, é uma espécie razoavelmente abundante. Porquê que está NT? Eu não fui ler, porque isso, normalmente essas justificações têm que ser encontradas no site da IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, que é quem faz as avaliações dos estatutos de ameaça. Agora, o que se verifica, o que diz no Birds of the World é que, apesar de ter havido um aumento ao longo do século XX na Europa, que agora existe algum declínio superior a 40% ao longo de 3 gerações, que são 27 anos. O que fez com que regionalmente já tenha sido colocado como vulnerável a nível europeu. Portanto, eu penso, não fui ler, mas penso, é a minha interpretação, que o facto de estar a diminuir na Europa pode ser suficiente para colocar o estatuto de ameaça global em NT. O NT, se quiseres, é um bocadinho, é pôr sob vigilância, sob observação. Não está ameaçado, mas atenção que há aqui sinais de que isto pode estar a evoluir Há um certo desfavoravelmente. risco, não é? Há um certo risco. Ou seja, sim, é colocar sob vigilância. Portanto, o pouco preocupante é tipo, não há problema nenhum, está tudo a correr bem. O NT a espécie não está ameaçada, mas atenção, convém ter debaixo do olho, porque há aqui sinais que sugerem que isto pode estar a descarrilar. Pronto, ainda é abundante, mas vamos estar atentos. E aí essa situação, então, é um NT. Ele tem algumas ameaças também que pendem sobre ele, para além da questão da colheita da penugem, embora isso seja feito de forma controlada, há outras ameaças. Uma delas é a caça desportiva, e pode parecer estranho, mas esta espécie ainda é alvo de bastante caça desportiva na Europa, especialmente naqueles países que nós às vezes até associamos um bocadinho a serem mais voltados para a conservação. Então, existe caça oficial à espécie na Dinamarca, na Suécia, na Noruega e na Finlândia. Portanto, são também os países onde a espécie é mais abundante. Mas, portanto, isto é um fator que pode ser adverso para a conservação da espécie. E que não sei até que ponto é que não estará a contribuir para o declínio observado na Europa. Depois há outros fatores de ameaça, como os contaminantes e toxinas, que são um problema para muitas aves aquáticas, a degradação de habitat, nomeadamente isto é referido até mais para a América do Norte, mas como eu disse, eles são um pato marinho o ano todo, portanto eles não vão para lagos interiores como outros patos. Então onde é que eles nidificam? Normalmente é em ilhas, portanto, aquelas ilhas que existem ao pé da costa, né? Que as ilhas são muito apreciadas por aves marinhas que normalmente estão livres de predadores. Uma das coisas que eles referem para a América do Norte é que um dos fatores que pode prejudicar a espécie é o uso de ilhas para fins recreativos. Portanto, começa a haver atividades desportivas e outras coisas nas ilhas, e isso obviamente reduz a quantidade e a qualidade do habitat disponível para as aves nidificarem. Portanto, acaba por funcionar como fatores de pressão para o sucesso reprodutor da espécie. E esta espécie é outra coisa. Esta espécie tem uma produtividade muitíssimo baixa em termos de número de juvenis que nasce. Claro que isto é compensado com uma grande longevidade. Normalmente é assim que a natureza encontra o seu equilíbrio. Portanto, aves que vivem poucos anos, normalmente Sim, produzem grande quantidade já descendente. 20 e poucos anos, não é? Sim. Portanto, aves que vivem muito tempo normalmente têm uma produtividade baixa. Aves que vivem pouco tempo fazem grandes posturas, né, que reproduzem-se em grande velocidade porque não têm muito tempo para o fazer. Agora, no caso desta espécie, como é uma espécie de produtividade baixa, e se houver fatores de perturbação, isso pode afetar, portanto, convém obviamente salvaguardar esta parte. Uhum. Por acaso, enquanto estávamos aqui a conversar, eu vim aqui consultar o site da BTO e apercebi-me de uma coisa curiosa, no entanto, que é, eles de facto aqui para o Reino Unido estão a referir um decréscimo de 31%
na população de 95 até 2021. População que é nidificante ou invernante? Presumo que seja nidificante. Porque às vezes há métricas para as duas populações. Sim. Pois aqui, curiosamente, eles não referem, só referem population change, portanto não dizem se no Brinding Atlas até 68 a 72 eles referiam que não tinha havido grandes alterações, etc. Mas não deixa de ser um bocado quase contrassenso, é que eles referem que a área de distribuição aumentou. Pode acontecer, acontece também com outras espécies, que é, elas espalham-se por uma área maior, mas ocorrem em densidades mais baixas, e portanto ou seja, não é necessário, embora pareça um bocadinho paradoxal, não é necessariamente impossível, e pode efetivamente acontecer, portanto, Enfim, é verdade é que eles estão a diminuir na Europa, portanto, pronto, vamos esperar que por isso é seja que mais que realmente essas ações de monitorização sejam realizadas e consigam tomar ações efetivas para evitar que a ave fique nas categorias ameaçadas, não é? exatamente, é isso. É isso. Pronto. Bom, olha, temos que Gonçalo, terminar, não é? hoje vamos terminar a conversa por aqui, vamos deixar o resto da conversa para a próxima. Ok. E como é costume, não é? Obrigado a todos os que nos ouviram e até à próxima conversa. Até à próxima.